Um minuto. Hoje o Senhor me chamou a atenção na hora da leitura, né, diária. Então é o livro de Daniel, o capítulo é o capítulo 5 e o versículo é de 1 ao 6, eu vou ler para vocês. O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mãos de um homem, e escreveram defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Naquela época, né, na época de Belsazar, após o rei Nabucodonosor. Então, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, né, a cidade dos judeus, onde havia o templo. E por que invadiu? Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse porque os judeus começaram a cultuar a Deus e a cultuar outros deuses. Eles começaram a receber, né, a cultura de outros povos. Então eles achavam, cultuar aquele Deus ali é legal, cultuar aquele outro Deus ali não tem nada a ver, o que tem? A gente cultua o Senhor de manhã e da noite a gente cultua o Deus fulano de tal. Eu preciso engravidar, então tem uma deusa não sei da onde, então vamos cultuar a deusa não sei da onde. Então eles tiraram, né, a atenção e o louvor e a adoração do Deus Todo-Poderoso e começou a distribuir sua atenção a outros deuses também. Nisso Deus mandou os profetas, né, e exortando eles para que eles não fizessem mais isso, mas não adiantou nada, eles continuaram fazendo. Então Deus permitiu que uma nação muito forte, muito violenta, né, muito rica, que era a nação dos caldeus, né, a Babilônia, né, norteada como rei o Nabucodonosor, invadisse Jerusalém e destruísse a cidade, que, né, destruiu toda a cidade, levou os nobres e quem tinha profissão para a Babilônia, para servir a eles, e saqueou a cidade, levou tudo que era de valor, principalmente as coisas do templo. Então levou todas as coisas de valor do templo. Esse homem, Belsazar, sabendo que o pai dele havia feito isso, né, tinha saqueado a cidade, o pai dele, Nabucodonosor, tinha saqueado a cidade, ele resolveu que na presença dos 1000, ele queria, né, se engrandecer na presença desses homens, dos nobres, das mulheres, né? E eles tinham como cultura a orgia, né? Então eles estavam lá em tremenda orgia e com 1000 pessoas, né? E se lembrou que, né, tinha um Deus em Jerusalém e que eles haviam saqueado o templo daquele Deus e vamos pegar as coisas e colocar aqui para a gente dar louvor, porque afinal de contas o nosso Deus é maior do que o Deus de Jerusalém, né? Deus dos judeus. Então eles fizeram isso, eles levaram todo o material, né, que eram as bacias, né, os pratos para pão da proposição, os garfos, os copos, tudo aquilo que estava no templo para servir a eles. E eles dão no louvor, mostrando, né, aos deuses, né, de cobre, de ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Então eles louvavam aqueles deuses que estavam ali, né? Isso tudo no meio da festa. Só que em algum momento no meio da festa, no auge da festa,
O rei Belsazar olha para a parede e vê a mão de um homem. Era a mão de Deus, escrevendo na parede. Então, quando ele olha aquilo, tem uma mão, só a mão, escrevendo na parede. Ele ficou muito assustado, que ele chega, né? Como diz aqui, seus lombos relaxaram, turbaram seus pensamentos, o semblante dele mudou, né? Os joelhos bateram no outro, ele estava com muito medo. Ele ficou com muito medo daquela visão que ele teve. Então, o que aconteceu? Né? Ele foi e ficou perplexo, chamou os nobres, chamou os magos, chamou as pessoas que sabiam, os sábios, né? Para saber o que estava escrito ali, o que foi escrito ali, aquelas palavras ali, o que significavam, porque ele não sabia o que significavam aquelas palavras. Então ninguém conseguiu resolver a questão. Então a mãe dele soube o que estava acontecendo lá na sala do trono e foi lá e falou para ele que havia um homem chamado Daniel trazido de Jerusalém, né, da cidade saqueada, um dos judeus, que conseguiu decifrar, né, todos os sonhos do Nabucodonosor e todos eles se cumpriram fielmente, cabalmente. Então, Belsazar chamou Daniel para, né, ver se ele conseguiria resolver aquela questão, né, o que estava escrito ali na parede. E ainda disse que daria a ele ouro, prata, vestimentas, né? E Daniel respondeu. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. E Daniel vem falando, né, tudo o que aconteceu com o pai dele, pai do Belsazar, Nabucodonosor, e que o que Deus havia revelado através dele, através de Daniel. Deus revelou a Daniel e Daniel falou para Nabucodonosor o que estava acontecendo. E o mesmo faria com ele, Deus iria revelar o que estava escrito ali. Então, o que estava escrito ali era o seguinte: esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Nessa mesma noite, Belsazar morreu. E Dário, rei dos medos e persas, entrou na cidade e dominou a cidade. Né? Invadiu a cidade da Babilônia, que nunca tinha sido invadida. Né? O que me chamou a atenção? O que o Senhor me chamou a atenção, assim, que gritou aos meus olhos? O Senhor falou assim: usar o sagrado, usar o sagrado, estão usando o sagrado. Esse usar o sagrado, o usar é diferente, esse usar que o Senhor me falou é diferente de você estar, por exemplo, usando a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou usando a Bíblia. Mas é usar, por exemplo, os utensílios eram usados no templo, eram usados de forma correta. O usar que o Senhor me mostrou nessa palavra aqui é usar as coisas de Deus de forma errada. É usar as coisas de Deus para fins errados. É usar as coisas de Deus de uma forma sem respeito, né, para benefício próprio. Então o Senhor tem falado, me chamou a atenção e isso me gritou, realmente me gritou, né? E foi uma coisa assim que me chocou bastante. Primeiro de tudo, por quê? Porque a gente passou agora um final de semana em que as pessoas estão absorvendo uma coisa secular, né? Uma festinha secular. E não tem nada a ver, né? Bobagem, uma festinha boba, tola. Mas uma festinha com um propósito muito, muito sutil, né? E as crianças são expostas nesse propósito, né, sutil, e as crianças são expostas a pessoas
né? Há muitas pessoas, pessoas de todo tipo de pessoa. Então, vamos ver, né? Vamos observar. E depois vem carnaval, né? Outra festa pagã. Gostaria de dizer a todos que o Senhor é um Deus de festa. Só que a festa do Senhor é uma festa para Ele, para a louvor e adoração dEle. Então não se esqueça disso. Quando você for fazer uma festa, não esqueça que é Deus que dá a vida. E a sua vida é dele. Belsazar, Nabucodonosor foi cada vez mais rico. Por quê? Porque era a mão do Senhor. Ele usava Nabucodonosor como uma espada. A espada de Deus era Nabucodonosor. Belsazar perdeu a oportunidade, estava só colhendo fruto, estava só, sabe, deliciando os frutos. Mas não viu tudo que Deus fez com Nabucodonosor, tudo que Deus avisou. Ele sabia, era pai dele, ele sabia. Só que não lembrava por quê? Porque as outras coisas eram muito mais interessantes, ocupavam muito mais a cabeça dele do que lembrar de um judeu ou das coisas que o pai tinha vivido. Aqui faltou a interação na família para saber o que o outro viveu e ter como exemplo, testemunho para servir de base para você depois. Belsazar se deu mal. Se deu mal. Então, é para a gente pensar na nossa vida e pensar como nós vamos cultuar o Senhor, como nós temos que cultuar o Senhor. Existem muitas formas hoje horríveis, sabe, que estão sendo usadas, né? A idoneidade que a palavra de Deus dá aos servos dele, e os servos dele não estão fazendo com respeito ao Senhor, né? Não estou dizendo a maioria não, gente. Estou dizendo que existe. O que o Senhor está me falando aqui é que tem gente usando as coisas sagradas, o que é sagrado. Então eu não estou falando, não estou generalizando. Eu estou falando para essas pessoas que estão usando o sagrado, né? Então vai tocar exatamente naquilo, o Espírito Santo toca naquela pessoa que é endereçada para aquela pessoa. Então, existem muitas pessoas que usam para benefício próprio, de todas as formas, seja financeira, seja para a sua própria carne, para a sua própria pele, seus sentidos, usa das coisas do sagrado. Então, vamos observar, não aceite tudo que vem de fora, não aceite tudo que é para você engolir, sabe, goela abaixo porque está na moda. Tenha discernimento, tenha discernimento. O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor quer o culto para Ele, o Senhor que quer que nós façamos as coisas para Ele, porque a nossa vida é a vida para Ele, né? O Senhor é o dono, né, da vida e da morte. Hoje nós estamos no dia, né, comemorando, a palavra não é essa, mas desculpa o comemorando, né? Mas nós estamos num feriado de finados. E as pessoas ficam tristes quando um parente vai embora, né? A saudade é muito grande, a saudade aperta. Eu entendo bem isso. Mas as pessoas que conhecem a Deus, que sabem, que estão em Deus, sabem que as pessoas vão para um lugar melhor. As pessoas que são de Deus, que cumprem todo o tempo dela aqui na terra, que parte no momento que o Senhor chama, essas pessoas vão para os braços do Senhor, né? Então,
vamos viver a vida de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Para que na nossa partida a gente vá com a certeza de que o Senhor vai abrir a porta e nos chamar para entrar na vida eterna. Ok? 1 minuto.